Olá pessoal, eu sou a professora Regina Cruz, da Universidade do Estado de Minas Gerais, e é um prazer estar aqui com vocês no segundo web seminário internacional em tecnologia e educação. Hoje nós vamos trabalhar com um recurso metodológico simples e muito poderoso, que são as webquests. E nós podemos utilizar a webquest do ensino infantil ao ensino superior. É um excelente recurso para o professor utilizar na sua prática pedagógica. Eu dividirei a minha fala em 4 momentos. Inicialmente, eu vou explicitar o conceito de webquests. Em seguida, farei uma reflexão sobre a motivação que o autor teve ao criar essa metodologia. Após, eu mostrarei as partes da webquest e, finalmente, utilizaremos uma plataforma gratuita para que cada um possa fazer a sua webquest, ok? Então, vamos lá. A webquest é um recurso simples e muito interessante, que vai direcionar o trabalho de pesquisa na internet, estimulando o pensamento crítico, reflexivo, eliminando de vez o binômio copiar-colar, onde o estudante, ao acessar a rede para pesquisar, ele terá que, inevitavelmente, ler, refletir, analisar, sintetizar e comparar as informações encontradas para que ele possa construir um novo conhecimento. Como eu disse, o grande objetivo desse recurso é eliminar o binômio copiar-colar. Portanto, a webquest nada mais é que uma metodologia para extrair o que de melhor tem o cyberespaço em favor da educação. Os alunos entrarão na rede buscando temas definidos com tarefas específicas, possibilitando que eles desenvolvam, assim, a capacidade de compreensão do mundo. Agora, e para o professor, por que é interessante trabalhar com webquest? O professor passa a utilizar esses recursos do cyberespaço na criação de ambientes desafiadores de aprendizagem e bem mais interessantes, mais motivantes. E um outro dado importantíssimo que me fascina nessa metodologia é a possibilidade de autoria do professor. Ou seja, ele sai de uma condição de consumidor do que os outros produzem a uma posição de autor. Ele vai construir, vai elaborar, vai criar o seu material didático. E muito importante ressaltar é que ele não precisa ser um expert em informática. Olha que bom, o professor precisa mesmo conhecer o conteúdo que ele vai trabalhar, ter bem claro quais os objetivos que ele tem com aquele conteúdo, para aquela série, para aquela faixa etária. Muito bem. O conceito de webquest foi criado pelo professor Bernie Dodge, já nos últimos anos do século XXI. O professor Bernie Dodge trabalha na Universidade de San Diego, na Califórnia, e ele as informações na internet crescendo exponencialmente, e ele vendo que estava sendo trabalhado de uma forma o aluno ele não tinha um roteiro, ele quis criar esse roteiro. Por quê? Porque ele percebeu que a internet possuía um acervo riquíssimo de sites, com informações científicas, ricas e muito relevantes. Ou seja, um valiosíssimo nicho para ser utilizado em favor da educação, com possibilidades de otimizar o processo de ensino e aprendizagem.
embora saibamos que talvez numa mesma proporção existe uma quantidade imensa de lixo, né? Por isso que ele pensou nessa metodologia. Navegar na internet podia ser um processo de busca de informações valiosas na construção do conhecimento, gerando um rico ambiente interativo, facilitador e motivador da aprendizagem, bem como podia ser um dispersivo e inútil recolher dados sem relevância, que não agregam qualidade pedagógica ao uso da rede, simplesmente copiando e colando. Porém, o que ele pôde perceber após uma pesquisa em escolas, da escola elementar até a universidade, era que o professor simplesmente pedia uma pesquisa ao aluno, sem dar nenhuma informação, sem o menor roteiro. Simplesmente o aluno ia até um site de buscas, inseria o assunto e aparecia para ele zilhões de sites. Aí ele pensou, como deixar uma criança de 10 anos acessar os sites de buscas para pesquisar sem nenhum roteiro? Que critério esse aluno terá para selecionar as informações? Que páginas estão harmônicas com a sua faixa etária, com os objetivos que o professor tem para aquele conteúdo? Então vejamos, segundo Bernidoggi, essa prática está completamente na contramão da educação em seu sentido pleno. Foi intrigado com esse comportamento que estava proliferando na rede, que ele pensou nessa metodologia. Segundo ele, não é o aluno que vai à rede, que vai aos sites de buscas, e sim o professor. O professor vai inserir o tema a ser pesquisado, dos trocentos sites que vai aparecer, ele faz uma seleção de 4 ou 5 sites, faz a sua escolha, que está de acordo com aquela faixa etária, com aquela série, com os objetivos do conteúdo. Feita essa seleção, ele vai para o computador e cria uma webquest contextualizada para aquele público-alvo. Muito bem, passemos então às partes de uma webquest. Uma webquest, ela contém 5 partes distintas: a introdução, a tarefa, o processo, a avaliação e a conclusão. A introdução é onde se explicita o contexto da webquest, oferecendo algumas informações sobre o tema a ser trabalhado. Esse texto ele deve ser direto, instigante, envolvente, motivante, né? Você precisa ser direto e escrever o texto dirigido ao seu público-alvo. A tarefa é a definição do que o aluno terá de executar para completar a atividade, ou seja, depois do conhecimento construído a partir, né, dos passos que o professor deu lá no processo, qual a atividade que ele vai mostrar para o professor, mostrando o conhecimento que ele construiu durante essa pesquisa. Muito bem, o processo é os caminhos a serem percorridos, a descrição dos passos pelos quais os alunos vão percorrer de maneira detalhada para completar a tarefa dele. A avaliação. A avaliação informa como o desempenho do estudante será avaliado. E esta avaliação, se ela será individual ou em grupo. Os métodos da mesma devem ser concretos e rigorosos, de modo que cada aluno compreenda bem como vai ser avaliado o seu trabalho. Segundo o professor Bernidoggi, o aluno tem direito de saber, antes de iniciar uma atividade, como ele será avaliado. Vamos à conclusão.
A conclusão deve dar ênfase a tudo que os alunos aprenderam com a investigação e despertar a curiosidade para pesquisas futuras, proporcionando assim mais sentido à aprendizagem. Muito bem.